O Compasso de Santos era o meu 60º aniversário quando meu genro, Aloísio, enviou uma mensagem que fez minhas mãos congelarem sobre o volante. Não venha para casa hoje à noite. Confie em mim, não pergunte o porquê. Aloísio nunca foi dramático, nunca foi descuidado com as palavras. Então, eu ouvi. Em vez de dirigir para casa, fiquei sentado no carro estacionado por quase 20 minutos, encarando aquela mensagem, sentindo algo mudar no fundo do meu peito. Um aviso silencioso, do tipo que um homem aprende a não ignorar após uma vida de lições duras. Naquela noite, fiz algo que ninguém na minha família esperava. Transferi R$ 5.180.000, todo o ativo líquido que eu possuía, para um fundo fiduciário irrevogável e protegido. Sem anúncios, sem confrontos, apenas silêncio e preparação. Na manhã seguinte, minha filha Liora bateu à minha porta. Seu sorriso estava tenso, seus olhos eram inquisidores. E naquele momento, eu soube que o que quer que Aloísio tentasse impedir, já havia começado. A manhã seguinte ao meu aniversário de 60 anos, parecia mais pesada que o habitual. A luz do sol se espalhava pelo chão da sala, tocando o velho armário de madeira onde as lembranças da minha falecida esposa ainda descansavam. Fiquei ali por um momento, segurando meu café, ouvindo o silêncio. O silêncio tem uma maneira de revelar verdades que o barulho costuma esconder. Meu nome é Valério Rezende. Sou cidadão brasileiro, filho de imigrantes portugueses, e vivi a maior parte da minha vida em Santos, no litoral de São Paulo. Por mais de 3 décadas, trabalhei como supervisor de logística portuária no Porto de Santos. Era um trabalho honesto, de longas horas, madrugadas precoces e temporadas de tempestades que testavam tanto as máquinas quanto os homens. Mas isso me deu algo sólido: estabilidade, dignidade e a capacidade de sustentar minha família. A família sempre foi minha bússola. Minha esposa, Antônia, faleceu há 8 anos, após uma batalha curta, mas feroz, contra o câncer. Desde então, vivo sozinho na mesma casa que compramos juntos em 1994. As paredes ainda guardam sua risada. A cozinha ainda carrega a memória de seus almoços de domingo. E na prateleira perto da janela fica seu velho compasso marítimo de latão, um pouco gasto, mas ainda apontando para o norte verdadeiro. Eu o mantenho ali como um lembrete. Quando a vida fica confusa, a direção ainda existe. Nossa única filha, Liora, tem 34 anos agora. Inteligente e ambiciosa, de temperamento forte, exatamente como a mãe. Ela administra uma pequena empresa de organização de eventos em Santos. Ao longo dos anos, tivemos nossas divergências sobre dinheiro, relacionamentos, sobre a velocidade com que a vida deveria seguir, mas o amor nunca esteve em questão. Pelo menos, era o que eu acreditava. Liora casou-se com Aloísio há 3 anos. Aloísio trabalha como professor de história em uma escola estadual. Calmo, respeitoso, ponderado com as palavras. O tipo de homem que ouve mais do que fala. Desde o início, ele me tratou com um respeito silencioso que parecia genuíno. Não éramos excessivamente sentimentais, mas havia confiança entre nós, daquela construída através de pequenos gestos, ajudar a consertar um telhado com infiltração, compartilhar cafés tarde da noite, verificar como eu estava, sem que eu precisasse pedir. É por isso que a mensagem dele na noite anterior me abalou tão profundamente. Eu ainda estava mergulhado nesses pensamentos quando ouvi a batida na porta. 3 batidas nítidas, controladas, intencionais. Abri a porta e vi Liora parada ali, impecavelmente vestida como sempre, mas algo estava errado. Seu sorriso não chegava aos olhos. Pai, disse ela suavemente, entrando sem esperar pelo convite. Por que você não estava em casa ontem à noite? Seu tom era gentil, mas seu olhar movia-se rapidamente em direção ao corredor, ao escritório, ao armário onde eu guardava documentos importantes. Anos gerenciando operações portuárias de alto risco me ensinaram a ler atenção, e naquele momento eu assenti claramente. Gesticulei em direção à sala. Café? Perguntei calmamente. Ela hesitou por apenas 1 segundo, então assentiu. Claro. Enquanto eu servia uma xícara, notei que suas mãos estavam firmes na superfície, mas seus dedos tamborilavam levemente contra a caneca de cerâmica, um ritmo nervoso. Liora sempre fazia isso quando algo não estava saindo conforme o planejado. Ela deu um gole.
Depois olhou diretamente para mim. Pai, precisamos conversar sobre o seu futuro, disse ela. Aloísio e eu estamos preocupados com você, morando sozinho, cuidando das finanças. É muita coisa. Suas palavras eram cuidadosas, ensaiadas. Recostei-me na cadeira, estudando seu rosto, os mesmos olhos que a mãe dela teve um dia, agora nublados por algo que eu não conseguia nomear completamente. Preocupação, pressão ou cálculo. Falei pausadamente. Agradeço a preocupação, mas estou me virando muito bem. Ela forçou uma risada curta. Com certeza, mas às vezes planejar com antecedência é a coisa responsável a se fazer. Planejar com antecedência. A frase pairou no ar como um aviso. Enquanto ela buscava em sua bolsa de grife uma pasta organizada, senti uma certeza silenciosa se instalar no meu peito. O que quer que Aloísio tivesse me avisado, estava se desenrolando bem na minha frente. E quando Liora deslizou os documentos sobre a mesa, vi o título em negrito no topo da primeira página: Petição de interdição e curatela. Liora manteve os olhos em mim, enquanto eu folheava os papéis. A palavra interdição estava no topo como uma acusação silenciosa. Eu não reagi, não externamente. Os anos no porto me ensinaram que, quando uma tempestade se aproxima, você não grita com ela. Você lê o vento. Isso é apenas preventivo, pai, disse Liora, com a voz suave. Caso algo aconteça. Problemas de memória, complicações de saúde, é um planejamento padrão. Padrão? Assenti devagar. E quando foi que comecei a precisar de uma curadora? Ela hesitou. Apenas um segundo, mas o suficiente. Não é bem assim, pai. Aloísio e eu apenas achamos melhor nos preparar cedo do que nos arrependermos depois. O nome de Aloísio pairou entre nós. Recostei-me na cadeira e estudei minha filha da mesma maneira que costumava estudar manifestos de carga em busca de erros. Algo pequeno parecia desalinhado. A petição não estava vazia. Havia notas anexadas, avaliações digitadas mencionando declínio cognitivo precoce, o nome de um médico, uma data de audiência proposta para daqui a 45 dias. 45 dias. Olhei para cima. Vocês já falaram com um médico? Ela engoliu em seco. Tivemos uma consulta. Apenas informativa. Minhas mãos permaneceram firmes, mas por dentro algo se endureceu. Entendo, disse eu calmamente. Liora relaxou um pouco. Ela pensou que calma significava conformidade, mas a calma também pode significar cálculo. Fechei a pasta e a deslizei de volta para ela. Deixe-me revisar isso adequadamente, eu disse. Sozinho. Seus dedos se apertaram ao redor da alça de couro da bolsa. Pai, não há motivo para adiar. Essas coisas andam mais rápido quando todos cooperam. Ali estava. A pressão. Levantei-me e caminhei em direção à janela da cozinha, olhando para as palmeiras balançando com a brisa santista. Por um momento, vi Antônia parada ali, anos atrás, limpando a farinha das mãos, rindo de algo pequeno e comum. Antônia sempre dizia: quando alguém te apressa para uma decisão, geralmente não é para o seu benefício. Virei-me para Liora. Quem redigiu isso? Ela respondeu rápido demais. Um escritório em Campinas. Qual escritório? Ela pausou. Então, citou um nome. Reconheci-o imediatamente. O mesmo escritório que havia sido investigado 5 anos antes por má gestão em transferências de ativos de idosos. Nunca chegou às manchetes nacionais, mas nos círculos financeiros de São Paulo as pessoas lembravam. Um lampejo cruzou o rosto de Liora quando ela percebeu que eu não tinha perdido esse detalhe. Pai, você está pensando demais nisso. Talvez. Ou talvez eu finalmente esteja pensando com clareza. Depois que ela saiu, não liguei para um advogado. Não confrontei Aloísio. Não aumentei o tom de voz. Em vez disso, fiz algo mais simples. Acessei meu sistema de segurança residencial. Revisei as imagens das câmeras da semana anterior. Liora tinha visitado a casa 2 vezes enquanto eu estava fora resolvendo pendências. Perfeitamente normal na superfície. Mas na segunda visita, ela não foi para a cozinha. Foi direto para o meu escritório e ficou lá por 19 minutos, sozinha. Aproximei-me da tela. Ela não estava apenas sentada. Estava abrindo gavetas, tirando fotos. Voltei a gravação 2 vezes, 3 vezes, e foi então que notei algo mais. Ela não estava sozinha. No reflexo do espelho do corredor, por apenas 1 milésimo de segundo,
Vi um homem parado atrás dela. Não era o Aloísio. Mais alto, postura mais rígida, observando. Congelei o quadro e dei zoom. A imagem borrou, mas o rosto era claro o suficiente. Dante Vigário. Eu não o conhecia pessoalmente, mas já tinha visto esse nome antes em uma denúncia apresentada 2 anos atrás, envolvendo esquemas de investimentos fraudulentos visando aposentados no Guarujá. Recostei-me lentamente. A interdição não era o plano final, era apenas a porta, e alguém já estava dentro da minha casa. Não dormi muito naquela noite. A imagem daquele homem, Dante Vigário, ficou congelada na minha mente. Sua postura era calma, confiante, o tipo de confiança que não vem da inocência, mas da experiência. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã como de costume. Ovos, torradas, café preto. A rotina tem uma maneira de manter sua mente firme quando seu mundo começa a inclinar. Às 9h12 meu telefone tocou. Aloísio. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Bom dia. Aloísio, eu disse com voz equilibrada. A voz dele estava baixa, cautelosa. Valério, a Liora passou aí ontem? Passou, respondi. Ela trouxe alguns papéis. Houve um breve silêncio. Eu quase podia ouvi-lo escolhendo as palavras. Você assinou alguma coisa? Não. Um suspiro de alívio veio do outro lado da linha. Ótimo. Por favor, não assine nada que eles te derem. Ainda não. Eles? Perguntei calmamente. Outra pausa. Mais longa desta vez. Tem alguém influenciando ela. Valério admitiu a Aloísio. Um homem chamado Dante Vigário. Caminhei em direção à janela da sala. Eu sei, eu disse. O silêncio do outro lado tornou-se agudo. Você sabe? Perguntou Aloísio. Eu o vi, respondi. Na minha casa, nas minhas câmeras de segurança. Ele estava no meu escritório com a Liora. Aloísio não falou por alguns segundos. Quando finalmente o fez, sua voz carregava um peso que eu nunca tinha ouvido. Então estamos ficando sem tempo. As palavras assentaram pesadamente no meu peito. O que eles estão planejando, Aloísio? Eles estão tentando estabelecer controle legal sobre seus bens, disse ele. A interdição é apenas o primeiro passo. Uma vez que aleguem que você é mentalmente incapaz, podem gerenciar suas finanças, suas propriedades, tudo. Encostei-me na parede, firme, mas frio por dentro. E o Dante? Ele já fez isso antes, continuou Aloísio. Ele escolhe famílias, encontra um elo frágil, constrói confiança e depois drena tudo. Fechei os olhos brevemente, lembrando do sorriso forçado de Liora. Por que você está me contando isso? Por que agora? A resposta de Aloísio veio sem hesitação. Porque você não merece isso. E porque eu cometi um erro ao ficar em silêncio quando suspeitei pela primeira vez. Antes que eu pudesse responder, a porta de um carro bateu do lado de fora. Olhei pela janela. Liora estava de volta. E desta vez, não estava sozinha. Dante Vigário saiu de um sedã cinza escuro, ajustando o paletó como se estivesse chegando para uma reunião de negócios. Sua expressão era composta, quase amigável, o tipo de rosto que conquista confiança em minutos e destrói vidas em meses. Aloísio, eu disse baixinho ao telefone. Eles chegaram. A voz dele ficou tensa. Não os confronte. Mantenha a calma. Deixe-os falar. E Valério, não revele o que você sabe. Eu nunca revelo, respondi. Encerrei a chamada e abri a porta antes que pudessem bater. Liora sorriu rápido demais. Pai, timing perfeito. Queria que conhecesse alguém importante. Dante deu um passo à frente, estendendo a mão com uma confiança polida. Senhor Rezende, é uma honra. Ouvi muito sobre o senhor. Meu nome é Dante Vigário. Especializo-me em planejamento financeiro e proteção patrimonial. Olhei para a mão dele, depois para os olhos. Firmes, calculistas, pacientes, apertei sua mão com força. Proteção patrimonial, repeti. Parece útil. O sorriso dele se alargou levemente. Especialmente para alguém com um legado que vale a pena proteger. Liora relaxou ao lado dele, claramente tranquilizada pela troca de palavras suave. Dante gesticulou em direção à casa. Podemos entrar? Gostaria de lhe mostrar uma estratégia que garante que sua riqueza permaneça em mãos confiáveis. Dei um passo para o lado, permitindo que entrassem. Calmo por fora, gélido por baixo. Enquanto Dante abria sua maleta na mesa da minha sala, espalhando gráficos brilhantes e resumos jurídicos, notei um logotipo familiar em um dos documentos. O mesmo escritório de Campinas que Liora mencionara, mas havia algo novo.
Um rascunho de acordo intitulado vezes Procuração Pública de Plenos Poderes. Efeito imediato, não condicional. Imediato. Olhei para Dante. Você é rápido, eu disse. Ele sustentou meu olhar sem hesitar. Em questões financeiras, a hesitação pode custar muito caro. Assenti devagar. Oh, eu concordo plenamente. Especialmente quando alguém tem pressa em assumir o controle. Pela primeira vez, o sorriso de Dante vacilou, apenas 1 milímetro. E naquela breve rachadura na compostura, eu soube de uma coisa com certeza. Isso não era mais apenas sobre a confiança equivocada da minha filha. Era uma operação coordenada. E eles acreditavam que eu era a parte mais frágil do plano. Os documentos de Dante estavam arranjados com precisão cirúrgica sobre a mesa. Gráficos, projeções, terminologia jurídica complexa. Tudo projetado para impressionar, oprimir e, finalmente, persuadir. Continuei sentado, mãos cruzadas, postura relaxada. Liora me observava de perto. Ela buscava qualquer sinal de hesitação ou confusão. Dante tocou uma das páginas com uma caneta de luxo. Senhor Rezende, esta estrutura garante que seus ativos sejam geridos profissionalmente. Dadas as complexidades das finanças modernas e as incertezas potenciais de saúde, é uma salvaguarda proativa. Incertezas de saúde. Lá estava de novo. Olhei para o documento. Você parece muito confiante sobre a minha saúde, Dante. Ele ofereceu um sorriso cortês, apenas planejando possibilidades. Na verdade, Liora mencionou uma avaliação cognitiva agendada para a próxima semana. Um passo responsável. Virei lentamente a cabeça para minha filha. Liora, você agendou uma avaliação médica para mim? Ela uniu as mãos, forçando calma na voz. Pai, é apenas um exame de rotina. Muitas famílias fazem isso. Ajuda a evitar complicações legais mais tarde. Rotina, repeti. Recostei-me, deixando um silêncio denso preencher a sala. O silêncio deixa as pessoas desconfortáveis, e pessoas desconfortáveis revelam mais do que pretendem. Dante quebrou a pausa. Uma vez que a avaliação seja concluída, e caso o médico recomende suporte, esta procuração permite que Liora gerencie seus assuntos financeiros imediatamente. Contínuo, eficiente, protetor. Efeito imediato. Peguei o documento, estudando a linguagem jurídica pesada. A estrutura era hermética se eu fosse realmente considerado incapaz. Você preparou isso de forma muito minuciosa, eu disse. Dante assentiu. A preparação é a base da segurança. Segurança para quem? Coloquei o documento de volta com cuidado. E o que acontece se eu decidir não prosseguir? A expressão de Liora ficou tensa. Pai, por que você resistiria a algo que te protege? Encontrei seu olhar, calmo, mas inabalável. Porque proteção nunca deveria parecer pressão. A sala ficou imóvel. Dante ajustou as abotoaduras, mantendo a compostura. Claro, a decisão é inteiramente sua. No entanto, atrasos podem complicar as coisas, especialmente se houver preocupações sobre estabilidade cognitiva. Lá estava de novo, a narrativa sendo repetida, reforçada. Levantei-me lentamente e caminhei até o armário perto da janela. O compasso de latão da Antônia descansava ali, captando um feixe de luz solar. Peguei-o, sentindo seu peso familiar na palma da mão. Minha falecida esposa costumava dizer que este compasso nunca falhava, disse eu suavemente. Mesmo nas piores tempestades, ele sempre apontava para o norte verdadeiro. Liora mudou de posição, desconfortável. Dante observava, calculando. Virei-me para eles. No momento, minha direção está muito clara. Dante sorriu educadamente. E essa direção seria: eu não assino documentos sob pressão, respondi. Especialmente aqueles que entram em vigor imediatamente. A compostura de Liora quebrou. Pai, você está sendo irracional. Estamos tentando te ajudar. Sustentei seu olhar. Ajuda não exige urgência. Controle exige. Os olhos dela se encheram de frustração. Você não entende o quão vulnerável você está. Antes que eu pudesse responder, Dante colocou suavemente a mão no braço dela. Liora, vamos manter a calma. Então ele olhou para mim. Senhor Rezende, talvez devêssemos retomar isso após sua avaliação. Uma vez que o laudo médico confirme sua condição, o processo será muito mais suave. Confirme sua condição. A suposição não era mais sutil. Assenti devagar. Parece razoável.
O alívio brilhou no rosto de Liora. Dante fechou sua maleta com satisfação silenciosa. Eles acreditavam que o caminho estava livre. Eu quase podia ver o cronograma se formando na mente deles. 48 horas para a avaliação médica, um laudo favorável, ativação imediata do controle financeiro. Quando se levantaram para sair, Liora parou na porta. Pai, estamos fazendo isso porque nos importamos. Ofereci um sorriso gentil e medido. Eu sei que você acredita nisso. A porta se fechou. A casa caiu no silêncio novamente. Voltei à mesa, peguei a cópia do agendamento da avaliação que Liora deixara para trás e li os detalhes com atenção. O nome do médico, o endereço da clínica, o horário. Então notei algo que fez meu pulso desacelerar, não acelerar. O médico avaliador, um tal de Dr. Getúlio Pena, tinha um histórico de reclamações profissionais. 3 revisões formais no Conselho Regional de Medicina nos últimos 6 anos, todas relacionadas a laudos de competência questionáveis em casos de interdição. Isso não era apenas preparação, era orquestração. Peguei meu telefone e liguei para Aloísio. Ele atendeu imediatamente. Valério? A avaliação está marcada, eu disse calmamente. Mas o médico que escolheram tem a reputação de entregar diagnósticos muito convenientes. A voz de Aloísio endureceu. Então estamos mais perto do cheque-mate deles do que pensávamos. Olhei para o compasso de Antônia, ainda na minha mão. Bom, respondi baixinho. Porque isso significa que podemos finalmente começar o nosso. Houve uma pausa na linha. Então Aloísio disse, Valério, há algo que você precisa saber sobre o Dante. Algo que eu deveria ter te contado antes. Fiquei imóvel, todos os sentidos aguçados. O que é? Perguntei. Aloísio respirou fundo. Eu venho rastreando ele há meses. E a sua família nunca foi o primeiro alvo dele. Aloísio não apressou as palavras. Comecei a notar padrões no ano passado, disse ele suavemente. Dante Vigário se infiltra em famílias financeiramente estáveis, através de relacionamentos, parcerias de negócios ou laços afetivos. Ele isola o patrimônio e depois introduz a dependência jurídica. Eu estava encostado na pia da cozinha, o compasso ao meu lado. E como você sabe disso? Porque um colega meu perdeu o pai dessa forma, respondeu Aloísio. Não para a morte, mas para a interdição. Ativos congelados, contas drenadas através de taxas de administração e empresas de fachada. Empresas de fachada. A frase soava mecânica, limpa, eficiente. Quanto? Perguntei. Pouco mais de R3. 2 milhões, disse Aloísio. Tudo sumiu em 18 meses. Fechei os olhos. E o Dante? Ele nunca aparece diretamente na lista, explicou Aloísio. Ele opera por trás de camadas de consultoria, conselheiros e procuradores legais. Inteligente, calculado, implacável. Por que não me contou antes? Aloísio suspirou. Porque no começo eu não tinha certeza se a Liora entendia onde estava se metendo, e eu não queria acusar-la de algo que ela talvez não visse. E eu queria proteger-la também. Aquela resposta tinha peso. Quando você teve certeza? 2 semanas atrás. Acessei registros públicos no Tribunal de Justiça. O nome de Dante aparecia em um processo civil envolvendo exploração de idosos. O caso foi encerrado com um acordo silencioso. Nenhuma condenação, mas o padrão estava lá. A palavra padrão ecoou na minha mente. Preciso de detalhes específicos, eu disse. Aloísio baixou a voz. Tem mais. O médico que a Liora escolheu para sua avaliação, o Dr. Getúlio Pena, ele testemunhou em pelo menos 9 petições de interdição ligadas à mesma firma de consultoria que o Dante usa. 9. Não era aleatório, era sistêmico. Então o laudo já está escrito antes mesmo de eu entrar na clínica, concluí. Exatamente, concordou Aloísio. Se o médico declarar capacidade diminuída, Liora pode entrar com um pedido de liminar de urgência imediatamente. Suas contas seriam bloqueadas para revisão judicial. Olhei para o compasso novamente. Eles não estão apenas testando minha memória, eu disse baixinho. Estão testando meu tempo. Sim, disse Aloísio. E eles acham que você não desconfia de nada. O silêncio se instalou por um momento. Aloísio, eu disse devagar. Você está me protegendo ou investigando eles? A pergunta pairou. A resposta dele veio firme. Ambos. Houve uma honestidade na voz dele, mas também estratégia. Então não vamos reagir, eu disse. Vamos deixar que procedam. Aloísio hesitou. Proceder? Sim.
Vamos à avaliação. Vamos deixar Dante acreditar que a estrutura está intacta e vamos observar onde ele pisa em seguida. Isso é arriscado, alertou Aloísio. Só se não estivermos preparados, respondi. Houve um tom de respeito na voz dele quando respondeu. O que você está pensando, Valério? Abri meu laptop e comecei a puxar extratos financeiros arquivados. Estou pensando que, se o Dante já fez isso antes, ele deixou rastros, e se ele está agindo rápido, é porque acredita que eu já estou encurralado. Lá fora, uma nuvem de tempestade rolava lentamente sobre o céu de Santos. Eles não estão planejando para minha fraqueza, continuei. Eles estão contando com ela. A voz de Aloísio baixou ainda mais. E se eles perceberem que você não é fraco? Olhei para o meu reflexo na tela escura do computador. Então eles vão escalar o ataque, eu disse baixinho. Valério, eu não te contei tudo ainda. Aloísio parecia cauteloso. Parei de digitar. O que mais? As próximas palavras dele mudaram a temperatura da sala. Dante não está apenas ligado a casos de exploração legal. Ele está ligado a uma morte suspeita. Aloísio não dramatizou. Um dos ex-clientes de Dante morreu 6 meses após assinar papéis de curatela de emergência. A causa oficial foi parada cardíaca, mas o espólio foi liquidado em 90 dias. Fiquei imóvel. Quanto era o valor? Quase R. 4 milhões, respondeu Aloísio. Transferidos através de taxas de gestão e contratos de consultoria em contas no exterior. Exterior. Essa palavra carrega um tipo específico de silêncio. Dante foi acusado? Não. Não havia evidências diretas. Tudo era tecnicamente legal, mas tecnicamente legal nem sempre significa correto. Recostei-me na cadeira e encarei o ventilador de teto girando lentamente. O ar de Santos fica espesso antes de uma tempestade, e eu podia sentir a pressão subindo. Qual era o nome do homem? Perguntei. Samuel Vilela, respondeu Aloísio. Empreiteiro aposentado, viúvo, morava sozinho. Viúvo como eu. Como Dante entrou na vida dele? Através da filha do homem, disse Aloísio. Mentoria de negócios, investimentos, promessas de expansão. O padrão é idêntico. Meu peito apertou. Não de pânico, mas de clareza. A Liora não vê isso como manipulação, eu disse baixinho. Ela vê como oportunidade. Eu sei, respondeu Aloísio. É isso que torna tudo tão perigoso. Encerramos a chamada pouco depois. Passei a hora seguinte revisando registros públicos e cadastros corporativos. Os padrões começaram a se alinhar como coordenadas em um mapa marítimo. Dante Vigário operava através de 3 entidades de consultoria. Cada uma dissolvida em 2 anos. Cada uma ligada a patrimônios que transitaram sob revisão de curatela. Nada criminal no papel, mas nada acidental também. Por volta do meio-dia, Liora ligou. Pai, disse ela, alegre. O Dante mencionou que você pareceu hesitante ontem. Ele gostaria de marcar outra reunião para esclarecer os benefícios de tudo. Benefícios? Mantive o tom firme. Vou à avaliação primeiro. Houve uma pausa. Longa demais para ser confortável. Tudo bem, disse ela, finalmente. Isso vai tranquilizar a todos. A todos. Depois que desligamos, abri meu e-mail. Uma nova mensagem havia chegado. Assunto: Plano de suporte cognitivo. Anexo estava um PDF da clínica do Dr. Getúlio Pena, descrevendo observações preliminares, antes mesmo de a avaliação ter ocorrido. Preliminar. O documento sugeria leves preocupações com funções executivas consistentes com comprometimento cognitivo precoce. Consistente com. E nenhuma avaliação havia sido feita ainda. Li o documento 2 vezes e o encaminhei para Aloísio. Ele ligou em minutos. Eles estão redigindo o resultado, disse ele, secamente. Isso significa que a avaliação é um teatro com roteiro definido, respondi. Nós dois entendíamos o que aquilo significava. Aloísio, há algo que eu preciso te perguntar. Diga, você disse que começou a investigar o Dante quando ele mencionou meu patrimônio líquido num jantar. Como ele sabia meus números? Houve um longo silêncio. Valério, ele não descobriu sozinho. Apertei o telefone. Foi a Liora? Não, disse Aloísio com a voz pesada. Ele já tinha os dados antes de se aproximar dela. Alguém do seu antigo círculo no Porto, alguém que conhecia seus investimentos, forneceu a ele um dossiê completo. O mundo pareceu encolher. Eu não estava apenas sendo caçado pela minha filha. Eu tinha sido vendido por um antigo aliado. Então vamos deixar que eles joguem, eu disse.
minha voz agora fria como o aço das docas. Vamos para essa avaliação. Mas, Aloísio, certifique-se de que sua pasta de evidências esteja pronta. Porque, quando a tempestade desabar, eu não vou apenas me proteger. Eu vou garantir que Dante Vigário nunca mais encontre terra firme. Olhei para o compasso de Antônia. Ele apontava fielmente para o norte. O plano estava traçado. Agora era apenas uma questão de tempo. E tempo era a única coisa que eu ainda tinha sob total controle. Aqui está a continuação e a conclusão da história, mantendo a ambientação em Santos, o uso de nomes menos comuns e a fidelidade ao tom e a extensão do enredo original, agora totalmente em português brasileiro. O dia da avaliação chegou com uma névoa densa vindo do Canal de Santos, envolvendo a cidade em um manto cinzento e abafado. Liora veio me buscar em silêncio. Ela não conseguia me encarar nos olhos, mantendo sua atenção fixa no trânsito da Avenida Ana Costa. Eu levava comigo apenas o compasso de Antônia no bolso do paletó, um peso reconfortante contra a minha coxa. A clínica do Dr. Getúlio Pena era um consultório luxuoso, decorado com mármore e vidro, projetado para exalar uma autoridade que, como eu agora sabia, era apenas uma fachada para a corrupção. Dante já estava lá, sentado na sala de espera como um predador em trajes de gala. Ele se levantou e apertou minha mão com aquela firmeza falsa. Um passo necessário para sua paz de espírito, Senhor Rezende, disse ele, com um sorriso que não passava de um movimento mecânico dos lábios. Fui chamado para uma sala interna. O Dr. Getúlio sentou-se atrás de uma mesa maciça de jacarandá, ajustando seus óculos de aro dourado. Ele começou com perguntas simples à data, o nome do atual presidente, cálculos matemáticos básicos. Eu respondia a cada uma com uma precisão deliberada, mas ocasionalmente permitia um segundo de hesitação, apenas o suficiente para ver o brilho de satisfação nos olhos dele. Senhor Rezende, fale-me sobre suas propriedades, disse o médico, inclinando-se para a frente. Liora mencionou que o senhor tem tido dificuldade em lembrar-se de detalhes de seus investimentos. Olhei para ele, mantendo o rosto inexpressivo. Minha memória é como as marés, doutor. Ela vai e vem. Mas os números nunca mentem. O Dr. Getúlio anotou algo rapidamente em seu bloco de notas. Eu sabia o que ele estava escrevendo. Sinais claros de desorientação. Ele então me entregou um desenho complexo para copiar. Eu o fiz perfeitamente, mas no canto da página escrevi uma pequena sequência de números, 45 até 2019. O código da investigação do Conselho de Medicina, que quase custou a licença dele 5 anos atrás. Ele empalideceu ao ver os números. Suas mãos tremeram levemente. O que é isso? Perguntou ele, com a voz falhando. Apenas um número que veio à mente. Doutor, respondi calmamente. Estranho como a memória funciona, não é? Algumas coisas simplesmente se recusam a ser esquecidas. A avaliação terminou rapidamente após isso. Quando saímos para a sala de espera, o Dr. Getúlio evitou o olhar de Dante. Liora estava de pé, tensa. E então? Perguntou ela. O médico limpou a garganta. O relatório estará pronto em 24 horas. Mas, preliminarmente, há preocupações substanciais. Dante colocou a mão no ombro de Liora, um gesto de triunfo oculto sob falsa empatia. Eles me levaram de volta para casa. Dante insistiu em entrar. Ele queria que assinássemos a procuração ali mesmo, para poupar tempo, alegando que o relatório médico seria apenas uma formalidade. Sentamos à mesa da sala de jantar. Dante tirou a caneta de ouro e o documento de plenos poderes. Liora parecia prestes a chorar, mas o desejo de controle, alimentado pelas promessas de Dante, a mantinha firme no plano. Pai, é para o seu bem, disse ela, com a voz trêmula. Eu sei que você acredita nisso, Liora respondi. Olhei para Dante. Mas antes de assinar, preciso que você veja uma coisa. Abri meu laptop e entrei no portal do meu banco. Virei a tela para eles. Dante se inclinou, os olhos brilhando com a ganância, mas seu rosto mudou instantaneamente quando viu o saldo da conta principal. R00. Ele rapidamente verificou as outras contas vinculadas. Todas vazias. O que é isso? Dante rugiu, perdendo sua máscara de polidez. Onde está o dinheiro? Onde estão os ativos do porto? Foram transferidos na noite do meu aniversário, respondi, recostando-me na cadeira. Para um fundo fiduciário irrevogável,
administrado por uma entidade terceira em um paraíso fiscal seguro. Nem eu, nem você, nem mesmo a Liora, se ela for minha curadora, podemos tocar nesse dinheiro pelos próximos 10 anos. Ele está protegido contra erros de julgamento. Liora arfou. Dante estava vermelho, a veia em seu pescoço saltando. Você não pode fazer isso. Você não está em condições mentais de tomar decisões financeiras. Na verdade, eu disse. E eu tenho a gravação da nossa conversa com o Dr. Getúlio hoje. Ele pareceu muito interessado quando mencionei o histórico de negligência dele. Acho que ele terá dificuldade em assinar qualquer laudo falso agora. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Aloísio entrou, mas não estava sozinho. Ele estava acompanhado por 2 homens em trajes escuros, investigadores da Polícia Civil de São Paulo. Dante Vigário, um dos oficiais, perguntou. Temos um mandado de busca e apreensão para seus dispositivos e uma ordem de detenção para averiguação baseada em novas evidências no caso Samuel Vilela. Dante tentou recuar, mas não havia para onde ir. Ele olhou para Liora, esperando apoio, mas Aloísio se colocou entre eles. Acabou, Dante disse a Aloísio, sua voz carregada de uma autoridade fria. Eu entreguei o dossiê. Cada empresa de fachada, cada transferência para o exterior, cada depoimento das famílias que você destruiu. Enquanto Dante era conduzido para fora em silêncio, a casa mergulhou em um vazio ensurdecedor. Liora desabou na cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Aloísio caminhou até ela, mas não a tocou. Ele olhou para mim, um pedido silencioso de desculpas e um reconhecimento de respeito mútuo. Ficamos ali por muito tempo. O sol começou a se pôr sobre o Porto de Santos, tingindo o céu de laranja e roxo. Liora finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Pai, ele me disse que você estava perdendo a razão. Ele me mostrou documentos. Disse que você ia gastar tudo e acabar na rua. Eu tive medo. O medo é a ferramenta favorita de homens como o Dante. Liora, eu disse gentilmente. Mas a ambição também cega. Você queria provar que era melhor que eu na gestão dos negócios, e ele usou isso contra você. Você nunca vai me perdoar, vai? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Caminhei até a janela e peguei o compasso de latão. Senti o metal frio. O perdão é como o mar, Liora. Às vezes é calmo, às vezes é tempestuoso. Vai levar tempo para a água assentar. Aloísio aproximou-se. Eu vou levá-la para casa, Valério. Precisamos conversar. Assenti. Cuide dela, Aloísio. E obrigado por me enviar aquela mensagem. Você salvou mais do que apenas o meu dinheiro. Você salvou o que restou desta família. Eles saíram, e eu fiquei sozinho na casa onde vivi por 30 anos. Olhei para o compasso na minha mão. Ele ainda apontava para o norte. A tempestade havia passado, mas a paisagem ao meu redor tinha mudado para sempre. Eu era um homem de 60 anos, com milhões de reais trancados em um cofre que ninguém podia tocar, e uma filha que precisava aprender a encontrar seu próprio caminho de volta à verdade. Sentei-me na minha poltrona, tomei um último gole de café frio e ouvi o apito de um navio cargueiro saindo do porto. A vida continuava, e pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente para onde estava indo. Aqui está a parte final da história, concluindo a jornada de Valério Rezende em Santos, focando nas consequências das ações de Liora, no destino de Dante Vigário e na reconstrução do vínculo familiar. O último porto, as semanas que se seguiram à prisão de Dante Vigário, foram marcadas por um silêncio diferente em minha casa. Não era mais o silêncio da suspeita, mas o silêncio da reconstrução. Dante estava detido na penitenciária de Tremembé, aguardando julgamento. O dossiê que Aloísio montara, somado às provas que eu recuperei do meu escritório, formava uma corrente de ferro ao redor do pescoço dele. O esquema era vasto. Dante não operava sozinho, ele tinha cúmplices em cartórios de Campinas e em clínicas de repouso de alto padrão no litoral. Mas a maior batalha não foi nos tribunais, e sim dentro da minha própria sala de estar. Liora não voltou para casa por 10 dias. Aloísio me mantinha informado por mensagens curtas. Ela estava em estado de choque, alternando entre a raiva por ter sido enganada e a vergonha por ter tentado me interditar. A empresa de eventos dela estava à beira da falência. Dante tinha desviado parte do capital de giro dela para investimentos que nunca existiram. Numa terça-feira chuvosa, típica de Santos, a campainha tocou. Era Liora.
Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por um moletom simples e seu rosto estava desprovido de qualquer maquiagem. "Posso entrar?" Ela perguntou, a voz quase inaudível sob o som das ondas que batiam no quebra-mar ao longe. Afastei-me para deixá-la passar. Ela caminhou direto para a estante onde ficava o compasso de Antônia. "Eu quase vendi esta casa, pai", ela confessou, as lágrimas começando a cair. "Dante disse que o terreno valia milhões e que, com o senhor em uma clínica especializada, eu poderia expandir meus negócios para a capital. Ele me fez acreditar que eu estava te protegendo de si mesmo, mas no fundo, eu só queria o caminho mais fácil." Sentei-me diante dela. "O caminho mais fácil geralmente termina em um abismo, Liora. No porto, aprendemos que se você ignorar os sinais de tempestade só para chegar mais rápido ao destino, você afunda o navio e perde a carga." Ela soluçou, um som profundo de arrependimento. "O Aloísio quer o divórcio. Ele diz que não reconhece mais a mulher com quem se casou. Aquilo me atingiu. Aloísio era um homem bom, o filho que eu nunca tive. Foi ele quem deu o alarme. Foi ele quem escolheu a minha segurança em vez da lealdade cega à esposa. Ele está ferido, Liora, assim como eu. Mas o Aloísio não é homem de desistir do que ama sem motivo. O problema é que ele ama a Liora que Antônia e eu criamos, não a versão que Dante Vigário moldou com promessas de ganância. Naquela noite, Liora dormiu no seu antigo quarto. Foi a primeira vez em anos que a casa não pareceu vazia demais. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado. O fundo fiduciário de R$518 milhões estava seguro, mas eu tomei uma decisão. Chamei Liora e Aloísio para uma reunião na cozinha. Coloquei o compasso de latão sobre a mesa de madeira. "Aloísio", comecei. "Eu sei o que você fez. Eu sei o risco que correu. Você salvou a dignidade desta família." Olhei para minha filha. "Liora, o dinheiro está protegido, mas eu decidi liberar uma parte dele. Não para você, nem para os seus luxos. Vou quitar as dívidas da sua empresa, mas sob uma condição. Aloísio será o consultor financeiro com poder de veto sobre qualquer decisão que você tomar nos próximos 5 anos. Liora olhou para o marido. Aloísio manteve o rosto sério, estudando-a. "Por que faria isso, pai?" Ela perguntou. "Depois de tudo o que eu fiz, porque Antônia não me perdoaria se eu deixasse nossa única filha naufragar", respondi, sentindo o peso do compasso em meus pensamentos. "E porque eu acredito na redenção, mas a confiança, Liora, essa não se transfere por procuração. Essa se conquista um dia de cada vez." O Dr. Getúlio Pena, o médico corrupto, teve sua licença cassada pelo CRM pouco tempo depois. Dante Vigário foi condenado a 12 anos de prisão por estelionato e exploração de vulneráveis. O caso Samuel Vilela foi reaberto, e a justiça começou a devolver o que restava para os herdeiros do empreiteiro. Hoje, no meu 61 grau aniversário, não houve grandes festas. Aloísio e Liora vieram para o almoço. Eles ainda estão tentando se reencontrar, caminhando com cuidado sobre o gelo fino da mágoa, mas estão caminhando juntos. Liora agora organiza eventos beneficentes para abrigos de idosos em Santos, uma penitência que ela mesma se impôs. Fiquei sozinho na varanda, olhando os navios cargueiros iluminados entrarem pelo canal. A luz do farol da Ilha da Moela piscava ao longe. Peguei meu celular e vi a mensagem que Aloísio me enviara 1 ano atrás. Eu nunca a apaguei. Ela serve para me lembrar de que, mesmo quando aqueles que amamos se perdem, sempre haverá alguém segurando uma lanterna na escuridão. Toquei o compasso de Antônia no meu bolso. O norte continuava lá, firme, inabalável e verdadeiro. Eu ainda era o supervisor da minha própria vida e meu porto, finalmente, estava em paz.